E aí, galera, o Se Liga tá começando, gente. Hoje tá demais a nossa aventura. Eu estou aqui no Barra World, um shopping do Rio de Janeiro, e aqui dentro eles me permitiram conhecer vários lugares do mundo. A gente vai dar a volta aqui por Itália, Alemanha, Holanda, Paris, Egito, tudo isso pra gente mergulhar numa história muito conhecida, a famosa parábola do filho pródigo. Você é meu convidado, então não troca de canal, o programa tá começando, por isso, se liga! Imagina você reviver uma história muito conhecida, contada há séculos atrás. Essa história que marca temporadas e muitas vezes a gente para não só ouvir, mas também contar a história do filho pródigo. Um jovem que tinha tudo, tinha uma família estruturada, tinha grana, tinha bens, propriedades, mas de repente desistiu de viver aquela vida, pegar a parte dele e sair pelo mundo. A gente conhece essa história bem por dentro. Agora imagina se isso acontecesse nos dias de hoje. Para onde o filho pródigo sairia? Quem seria ele? Será que ele viveria daquela mesma forma? Quanto tempo ele duraria? Essa é a aventura que a gente vai fazer. Eu estou exatamente num lugar onde tem vários pontos turísticos do mundo. Aqui, eu já consigo ver a Torre Eiffel. Imagina, o filho pródigo pega a parte dele e parte para Paris, uma cidade apaixonante, linda, romântica, iluminada. Ele vai lá aproveitar e viver a vida dele. Talvez você não veja um filho pródigo indo para outro país. Mas tem muita gente que está tentando sair de casa, largando o casamento, largando pai, mãe, filhos, para viver uma aventura, viver uma vida louca, como o filho pródigo quis viver. Ele abriu mão de tudo. Ele quis viver a vontade dele. Mas isso é arriscado. É exatamente nesse momento de riscos que ele queria aproveitar, ele queria se provar, se conhecer. Uma cidade diferente, bonita, diferente do Rio de Janeiro, onde ele morava, por exemplo. Vamos imaginar que ele era um cara que tinha tudo, mas ele quis viver aquela fase louca da vida. Eu vou testar, eu quero provar o mundo. Eu não quero viver nessas regrinhas. Na hora que a gente quer viver essa vida sem regras, nada mais é do que a rebeldia. A gente quer viver algo diferente, algo que está entre nós. A gente sabe que não está legal, que não está certo, mas a gente quer provar. Tem gente que tenta viver uma aventura amorosa, uma aventura nas drogas, sair pelo mundo provando de tudo. Tem gente que vai viver nas ruas, tem gente que está largando o que tem, o melhor que tem, para algo totalmente sem valor. É como se você trocasse a sua casa, a sua família, por alguns dias em Paris. Pois é, mas para se manter em Paris é um custo. Nem sempre a grana vai dar para tudo, mas você tem que provar. Você quer viver, você não quer mais viver pautado em regras, em limites. É o tempo todo isso. Essas coisas incomodam, irritam, cansam. Existe um caminho. E será que estamos nesse caminho? Será que vivemos nesse caminho? O filho pródigo, ele saiu de casa e foi atrás dessa grande aventura. Ele viveu, aproveitou, conheceu, mas ele saiu completamente do lugar que era só dele. E quando a gente sai do nosso lugar, a gente fica meio que perdido. É como se você tivesse que ocupar um espaço que não é o seu, mas o seu é bom, está lá reservado, preservado, mas você quer outra coisa. E quando a gente faz isso, a gente às vezes acaba pagando um preço alto, não é não?
Se você fosse o filho pródigo, onde você estaria agora para viver essa loucura, essa aventura? Ou simplesmente dizer não para toda essa chatice de vida que você diz que tem? O que você faria? Você partiria para Paris? Você viajaria para outro lugar? A história do filho pródigo só está começando. A gente já tem muito para acompanhar. Depois de viajar e conhecer Paris, o nosso menino pródigo, aquele jovem que quis viver uma aventura, já não aguentava mais suportar os pitacos do pai, já a cobrança da mãe de ter que trabalhar, de ficar ali pressionando pelas coisas. Ele conheceu uma menina e queria conhecer o mundo, aproveitar. Conseguiu uma grana e foi embora. Bem parecido com o filho pródigo da história, não é não? Só que hoje em dia ele vai para o Egito, conhece um pouco da cultura egípcia, rica em detalhes, com tantas nuances da história, mas aí ele acaba se vislumbrando com relacionamentos, com uma vida de aventura, de diversão. A questão é que na vida nem tudo é diversão. Tem coisas sérias. Já reparou que a semana tem 7 dias e o fim de semana só tem 2? Porque 5 você trabalha, estuda? Tem pessoas que têm uma escala diferente, né? 2 por 1, 3 por 1, enfim. Tem gente que trabalha fim de semana, mas geralmente não é assim. Geralmente, as pessoas, o mais comum é trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, e domingo é um dia de descanso, é um dia de folga. Isso mostra que não dá pra gente folgar todo dia e se divertir, viajar e aproveitar tudo na pura diversão, adrenalina lá em cima todos os dias. Tem limite. Tem que ter um controle, porque a vida é feita de responsabilidade e cheia de compromissos. Mas o jovem pródigo não queria isso não. Ele queria conhecer o mundo. E aí eu te pergunto, isso aqui, uma esfinge, algo bem tradicional, né? Rudimentar. Se você for ao Egito, você vai ver que existem algumas ruínas. E é assim mesmo que a vida do jovem pródigo vai ficando. Cheia de ruínas. O dinheiro vai acabando, os amigos vão indo embora. Parece que tudo vai se perdendo. Principalmente quando a gente tem uma vida superficial, de aparência. Tudo vai se acabando. Aqueles amigos que tocavam na banda com você já começam a ter outros amigos mais descolados. Os que dividiam a grana com você já não tem mais. Como é que fica? Eles começam a ir embora. Você já não tem mais aquela disponibilidade toda. Você acaba ficando sozinho. A vida se torna uma ruína. Uma ruína que parece não ter mais vida, mais jeito. Aconteceu isso com o filho pródigo. Você lembra? Ele teve que trabalhar junto com os porcos, alimentando porcos. Desejou até comer as bolotas que os porcos comiam. Sabe por quê? Porque ele já não tinha mais o que comer. Quando a gente vive uma rebeldia, não vou mais falar com o pastor, vou sair da igreja, eu não quero mais estar nesse relacionamento, não quero mais conviver com isso aqui, meu filho tem um problema de saúde, eu não quero mais, não vou mais encarar isso, eu estou cansado, não aguento mais isso. E vai viver uma vida louca,
por si só, uma vida egoísta, uma hora a ruína chega e tudo começa a ruir de verdade. Porque os seus valores, a sua vida interior, a sua vida com Deus, começa a se dissipar. Porque a rebeldia, que é igual a um pecado de feitiçaria, ela começa a se manifestar. Você já não tem mais prazer nas coisas de Deus e as coisas do mundo vai começar a ruir. E o pouco que você tinha, você vai ficar sem. E sabe o que acontece? Você começa a desejar as piores coisas, como ele desejou as comidas dos porcos. Porque ele precisava se alimentar. Hoje, sua vida está na ruína ou ainda está no auge, com muita coisa? Eu não estou falando que todo auge vai vir com uma ruína, não. Mas se você está vivendo uma rebeldia, não, vou fazer isso no meu corpo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Todas essas atitudes rebeldes acabam vindo junto com uma ruína. E no momento em que rui, acontece exatamente com o filho pródigo. Aí, o nosso jovem de hoje, de 2019, que está vivendo pelo mundo, passeando, aproveitando a vida, ele começa a buscar nas drogas a alegria, mas não tem grana para comprar drogas, então se prostitui, adquire uma doença e aí está fadado à desgraça total. Esse é o segundo passo, quando nós temos a nossa vida em Deus e a gente quer embarcar numa aventura. O segundo passo é a ruína. Será que a sua hoje está assim? Seu casamento, sua vida financeira, sua alegria, seu relacionamento, seus amigos, sua relação com seu filho, seu trabalho, sua carreira, seu futuro, sua mente. Será que não está ruída, rompida, destruída? Mas porque você deixou lá atrás o lugar, a casa do seu pai? O filho pródigo chegou à ruína, mas ele prosseguiu. Vamos continuar. Uma das coisas que o jovem pródigo viveu é que quando, vamos imaginar, né? Ele saiu de Paris, foi para o Egito, conheceu o mundo árabe, depois chegou na Holanda. E aí, ali ele começa a refletir. Eu tinha dinheiro, mas antes do dinheiro eu tinha minha família, eu tinha minha mãe, meu pai, meu irmão, eu tinha minhas terras, eu tinha comida, eu tinha servos, eu tinha tudo. Larguei tudo e vim viver o mundão. Tem gente que hoje pode parar assim e olhar para trás e falar assim, poxa, eu tinha família, eu tinha meus filhos, eu tinha meus pais, eu tinha minha irmã. A minha irmã era parceira. Ela compartilhava tudo, a gente era muito amigo, mas aí aconteceram algumas coisas que eu me afastei. Eu achei que eu estava certo, ela estava errada e a gente discutia muito, eu me afastei, não vejo mais meus sobrinhos ou não vejo mais meus filhos. E agora, quando eu olho para trás, eu vejo tanto quanto eu perdi. Sabe aquele negócio que a gente só dá valor quando perde? Pois é. Nessas horas bate um peso na consciência, um remorso, né? Para que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi de tal forma? Por que eu traí? E aí, nessas horas, a gente fica pensando, o que eu vou fazer da vida? O filho pródigo queria comer o resto de comida dos porcos, porque ele estava com fome. Não tinha mais ninguém, não tinha nada. Até para dormir, ele estava ali de favor. Mas ele sentiu algo no coração dele, que às vezes a gente sente, mas confundimos muito.
Eu estou falando de remorso e arrependimento. São duas coisas que a gente costuma sentir. A gente sente, às vezes, muito mais remorsos que arrependimentos. Porque o remorso é aquele peso na consciência, não devia ter falado aquilo. Fiz besteira, poxa, eu devia ter repensado. O arrependimento não. O arrependimento é algo muito mais profundo que você fala, como eu pude machucar aquela pessoa? E foi exatamente que o jovem pródigo sentiu. Ele parou e pensou, eu pequei contra o meu pai. Eu fiz errado. Olha a besteira que eu fiz. Olha onde eu estou, querendo comer a comida dos porcos. Não adianta eu estar em outro país, não adianta eu conhecer o mundo se eu estou desse jeito. É nessa hora que a gente percebe a nossa real situação. É quando você vê o tanto que você perdeu pelas suas escolhas. E nós sabemos que existe a lei do retorno. Você dá, você recebe. Você planta, você colhe. E às vezes a gente tem plantado muitas palavras duras e a palavra dura suscita, provoca, gera a ira. A gente tem plantado muitas sementes de discórdias, de discussões, de mesquinheza. Você não, esse dinheiro não se pode dar, não sei o quê, como se você fosse ter muito e até hoje você não tem nada desse muito, mas você é mesquinho, egoísta. E aí é quando a gente percebe que nossos passos do passado trouxeram a gente para além da ruína, a perda total. Ele perdeu tudo que ele tinha. Até a dignidade. Se você hoje está sentindo isso, Anderson, eu perdi tudo. Perdi minha família, perdi meu emprego, perdi minha vida, perdi minha hombridade, perdi minha dignidade, eu perdi minha alegria. Acredite, Deus não te permitiu estar aqui hoje assistindo, vivendo isso junto comigo à toa. Existe um caminho. E o caminho que Ele quer te mostrar é o caminho do arrependimento. É necessário reconhecer o que fez certo e o que fez errado. Se conscientizar que machucou aquele que era o gerador da vida. E se decidir, eu preciso me reconciliar. E foi exatamente o que o menino fez. Ele saiu de onde estava e voltou. Fez o caminho de volta para casa. Está precisando fazer esse caminho de volta? Então vamos caminhando. Esse caminho, ele é necessário. É quando as coisas começam a ficar mais distante. O pecado fica mais distante, o egoísmo fica mais distante. Aquilo que a gente acha que a gente está sempre certo, a gente começa a reconhecer que não está tão certo assim, a gente começa a estender a mão, a baixar a cabeça, a se conscientizar que a coisa não está certa. Esse caminho de volta é o caminho do arrependimento. É quando a gente chega para Deus e pede, perdão, Senhor, eu pequei contra o Senhor, contra a sua palavra, mas eu não quero viver perdido nesse mundo. O filho pródigo fez isso. O jovem de 2019 está fazendo isso. É hora da gente fazer isso. Gente, depois de tudo que o jovem pródigo viveu, fez as escolhas dele, saiu de casa, aproveitou, gastou tudo, perdeu tudo, chegou na ruína, se arrependeu. E é bem, né? Eu estou aqui nessa parte da Inglaterra, no Barrow-World, com esse ônibus aqui, gente. Eu ainda não andei nesse ônibus, né? Mas um dia eu vou andar. Esse ônibus aqui mostra, né, que locomove, que leva a gente de um lugar ou outro, foi exatamente isso. O filho voltou para a casa do pai.
esse momento, ele é um momento lindo, mas é um dos momentos mais difíceis, que é quando você precisa deixar para trás o que você viveu. Tá certo, o filho pródigo, nos últimos dias dele, na vidona que ele escolheu viver, era de destruição e ruína total. Mas lá estava preso a diversão, estava estampado, né, a liberdade e a vergonha de voltar para casa sem nada. O filho chegou para o pai e falou assim: pai, me deixa ser apenas um trabalhador do Senhor. Não precisa me dar mais nada, só um emprego, porque aqui eles têm mais dignidade do que onde eu estava. É incrível como, depois que a gente perde tudo, a gente começa a dar valor às coisas que a gente tinha. Hoje, você quer voltar, você quer mudar, você quer dar um passo à frente, você quer mudar de vida, você quer voltar para o caminho. Vai ter que pedir, talvez, perdão por algumas coisas, vai ter que se reconciliar, mas aquela reconciliação de deixar de lado o egoísmo, o orgulho e aceitar as mudanças. Voltar para Cristo, aceitar Cristo de novo, viver essa mensagem, a palavra de Deus que é viva e eficaz na sua vida, deixar as coisas desse mundo para trás, embarcar em rumo no caminho que é Cristo e poder voltar à vida. É hora de se levantar, é hora de se reconciliar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. É hora de se reconciliar com o seu chefe, com o seu amigo. É hora de embarcar e só parar quando você chegar na fazenda, onde o filho pródigo reencontrou o pai. E naquele momento, ele confessou para o pai: pequei contra ti, contra a sua palavra perante os céus, eu errei. Essa sinceridade é muito importante na hora de uma reconciliação. Não tente camuflar, não tente fingir ser uma coisa que você não é. Seja verdadeiro. Errei, falhei, estou arrependido, gostaria do seu perdão e de mais uma chance. Se você não tiver outra chance, Deus vai te fortalecer e você vai continuar a vida, vai levantar a cabeça, mas não vai voltar para lá. Mas eu creio que da mesma forma que o filho pródigo teve uma outra chance, você também tem. Todos têm. E aí, está disposto? Está disposto a embarcar numa viagem de reconciliação com seus pais, com a sua mãe, que você não fala há anos, por causa de uma coisa que ela falou no passado e você ficar guardando isso no teu coração? Será que não é hora de pegar o telefone e reconciliar-se com ela? Será que não é hora de você virar para os seus filhos e dizer para eles que, filhos, eu errei, mas eu estou aqui, quero consertar, quero ser uma mãe melhor para vocês? Será que não é hora de se reconciliar de novo? É sua chance. Vambora! Levante-se e reconcilie-te. A reta final da caminhada do jovem é fascinante, porque ele sai de casa tendo tudo, como talvez você tinha sua família, seus filhos, seu relacionamento, tinha sua casa, tinha um teto, e aí você se aventurou,
vivendo tudo de uma maneira bem abundante, até que você vai à ruína, como ele foi, se arrepende, volta, se reconcilia, e aí quando se reconcilia, existe um presente. Sabe qual é? É o presente da restauração. A Torre de Pisa, a torre torta. É incrível, né? Como é que um empreendimento torto desse jeito faz tanto sucesso? Pois é, mas faz sucesso. Mas tem uma coisa impressionante, que quando você se arrepende, se reconcilia, Deus ele te restaura e não deixa mais você torto, não deixa mais você caído. A Bíblia ela é muito clara, aquele que está de pé cuide-se para que não caia. Mas se cairmos, essa parte, mas se cairmos não está na Bíblia não. Mas se a gente cair, a palavra diz que ele sustenta os caídos e levanta os abatidos. Se você, por algum momento ou motivo da sua vida, por rebeldia ou por uma situação catastrófica, você foi, se perdeu, mas você se arrependeu, se reconciliou, olha o que vai acontecer com você. Deus, no momento em que recebe você de volta, ele vai fazer exatamente o que o pai do filho pródigo fez. Na mesma hora colocou um anel na mão do filho pródigo, trocou as vestes e colocou mais sandálias nos pés, mostrando: esse é o meu filho. E o filho voltou para casa para tentar ser um trabalhador, para simplesmente ter um teto para morar e comida para comer. Porém, Deus tinha algo muito maior. Se você pensa hoje em voltar para sua casa, para sua família, para ter um relacionamento com seus pais, com sua mãe que você não tem mais falado, ou seu pai que no passado fez uma coisa que você tem até repulsa, se você voltar, Deus ele vai restaurar. Deus transforma a maldição em bênção. Olha isso. Só Ele tem essa capacidade, não é não? E você? Você está pronto para ser restaurado? Deus quer restaurar sua alegria, sua paz, sua salvação, sua comunhão, sua vida. Chega de viver sofrendo, não é não? Chega de viver caindo, tombando por aí. Está na hora de você se levantar de novo, está na hora de você se reerguer. Você é a potência, você é uma potência. E se você é, você precisa viver como essa potência. Não mais caído pelos cantos, cabisbaixo, achando que não tem mais jeito porque você fez escolhas erradas no passado ou perdeu algumas coisas. Deus ele pode restaurar. A Bíblia fala que não se comparam o que Deus vai trazer para nós com os anos consumidos pelos gafanhotos. Olha, isso é algo de Deus para você. Você está pronto? Basta você dar os primeiros passos. Arrependa-se, reconcilia-se e a restauração vem de Deus. Vive isso. Isso é para você. Eu quero agradecer muito ao Barra World, ao Shopping Barra World, que abriu as portas para a gente aqui, nos permitiu ir até a Torre Eiffel, ir à Holanda, à Alemanha, conhecer um pouco do Egito, aqui na Itália com a Torre de Pisa. Olha, muito legal esse shopping. Aqui é um shopping bem bacana para muitas crianças. As crianças adoram, né, esses lugares assim, é muito legal. Quero agradecer muito e parabenizar toda a administração do Barra World pelo espaço que tem aqui. Muito obrigado e você de casa, obrigado pela sua audiência. Espero você semana que vem para mais um Se Liga. Olha, eu tô adorando esse Se Liga de férias, hein? Espero que a gente possa viajar mais, né? Por que não? Obrigado, galera. Tchau.